Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos nesse canal. Somos um pouco mais de 1.171 inscritas nesse canal. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo, e também falar sobre direitos humanos, que é o que nós vamos falar hoje aqui neste vídeo. Família, recentemente vocês souberam que teve um ataque de criminosos, né, numa delegacia de polícia. Eu não vou lembrar exatamente o bairro, né, que aconteceu, mas foi aqui no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, né? Para quem está chegando agora no nosso canal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Sou do Rio de Janeiro. E este ataque de criminosos, ele teve como objetivo libertar dois outros criminosos, acredito eu, da mesma facção, obviamente, do mesmo grupo, que estava sob custódia da polícia. Esse ataque, ele foi um ataque muito provavelmente orquestrado, né, organizado. As pessoas estavam fortemente armadas e dispararam uma saraivada de tiros em direção à delegacia de polícia. E esse evento, ele teve uma pronta resposta do governador atual do Rio de Janeiro, chamado Cláudio Castro, que é um governador que claramente ele tem tendências, não, vamos dizer, ele tem toda a influência do bolsonarismo. Bolsonarismo, para quem não sabe, é o fascismo à brasileira. O bolsonarismo, ele é a face mais perversa do capitalismo. Ele é a extrema-direita. O bolsonarismo se assemelha ao nazifascismo, ao sionismo. Se assemelha a essas ideologias praticamente igual, né, a ideologias anti-vida, anti-seres humanos. E é por isso que nós estamos aqui para falar de seres humanos e dos direitos humanos. Porque nós somos seres humanos, nós pretos e pretas. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Por quê? Porque o Cláudio Castro, atual governador do Rio de Janeiro, que eu acabei de citar aqui, ele disse que vai dar uma resposta dura a esses criminosos que cometeram este ato. E aí, a resposta dele foi que ele não quer nem saber da conversa com essa turminha dos direitos humanos. Bem, para quem sabe ler, um pingo é letra. Quando ele está falando de turminha dos direitos humanos, o recado está dado. É lógico que ele vai atacar alguma favela aqui no Rio de Janeiro, não se sabe qual, como, quando e onde, eu não faço a menor ideia. Né? Sou professor de história, sou mestre em relações étnico-raciais, então aqui eu faço análises da materialidade que nós vivemos no dia a dia. Mas o fato de eu não saber, obviamente, que eu não tenho a menor ideia, né? Porque eu repito, sou professor de história, trabalho em cursos pré-vestibulares comunitários, dou aula para meninas e meninos de morros e favelas há muito tempo já, né? Sou leitor assíduo dos livros, das obras do campo do panafricanismo e da cientificidade, tanto é que eu sou panafricano. Isso me dá uma condição de pensar em cima dessas palavras do atual governador. Porque quando ele fala isso, ele está querendo dizer que ele não vai se preocupar em poupar vidas inocentes nas favelas as quais a polícia vai atuar. Importante salientar desde já uma coisa. A polícia ela foi criada em 1809 para recapturar escravizados fugitivos. Isso está documentado, isso tem documentos, vocês podem procurar, inclusive no Arquivo Nacional, se vocês quiserem. Está documentado lá. 1809, Polícia da Corte, para recapturar escravizados fugitivos. No século XIX, os escravizados no Brasil eram basicamente negros. Basicamente negros. Quando eu falo negros, família, estou falando de africanos do continente, africanos aqui da diáspora, que eram sequestrados do continente e eram trazidos para cá. Logicamente que os indígenas foram escravizados aqui no primeiro momento, antes mesmo dos africanos serem sequestrados e trazidos para cá. Mas os indígenas também se enquadram na categoria negro dentro da visão, da perspectiva do panafricanismo, porque os indígenas têm pele escura, fundamentalmente. E também são oriundos de África e vieram para cá, já explicamos isso aqui. Voltando ao nosso ponto inicial, quando, repetindo, o governador fala que não quer nem conversa, não quer nem saber dessa turminha dos direitos humanos, ele está dizendo com todas as letras, né, que provavelmente crianças, jovens, adultos, idosos vão morrer e essas pessoas são inocentes, vão morrer em virtude da ação da polícia nas favelas e nos morros, o qual eles vão fazer, já estão organizando isso. Importante salientar que sempre ou quase sempre que a polícia atua em morros e favelas, ela mata pessoas inocentes. Uma coisa importante, uma coisa para salientar, ninguém aqui está defendendo bandido. Ninguém aqui está defendendo bandido. Tanto é que eu estou criticando
o atual governador, já critiquei o genocida, cujo nome não deve ser pronunciado, em muitas outras situações, já critiquei Adolfo Hitler, já critiquei todas as pessoas que são criminosas ou que estão para cometer crimes. Então ninguém aqui jamais vai defender bandido, até porque direitos humanos, diferentemente do que muita gente fala aí, muita gente adepta da extrema-direita, racista, direitos humanos não foram criados para defender bandidos. Direitos humanos foram criados para defender a vida humana, inclusive a vida das pessoas adeptas da extrema-direita, inclusive de pessoas fascistas, de todas as pessoas, porque são humanas. Nós que somos progressistas, porque o campo do panafricanismo ele é progressista, nós que somos progressistas, pensamos e entendemos desta forma. Todas as pessoas têm direito à vida. Está na Carta dos Direitos Humanos, confeccionada pela ONU em 1948. Direitos humanos, família, para vocês que talvez não tenham conhecimento, é uma visão que está ligada há milênios na história da humanidade. Provavelmente começa com Ciro o Grande, Ciro da Pérsia, quando ele libertou os hebreus cativos na Babilônia, da prisão que Nabucodonosor os escravizou. Nabucodonosor na prisão, sim. Na Babilônia, sim, teve escravidão de hebreus. No Egito, não. No continente africano, já se falava em direitos humanos, ou melhor, já se praticava, não mais do que falar, já se praticava direitos humanos antes mesmo desta frase, ou palavra, ou conceito direitos humanos nascer, pelo simples fato de que no continente africano você tinha estados comprometidos com a vida. A antropologia das sociedades africanas são comprometidas com a vida humana, a vida da natureza, dos animais, das plantas, dos rios, das árvores, dos mares, dos oceanos. Por quê? Porque a antropologia das sociedades africanas é uma antropologia pacífica. Não é uma antropologia de guerra, agressiva, de matança, como é a antropologia do berço setentrional, conforme nós já explicamos aqui diversas vezes. E é essa antropologia do berço setentrional que tem horror pela vida, que tem ódio da vida humana, inclusive a deles próprios, porque a xenofobia nasce entre as populações do berço euroasiático, do qual vem, por exemplo, o governador atual do Rio de Janeiro, o genocida cujo nome não deve ser pronunciado, né? Vem daí, seus ancestrais vieram de lá. Basta você ver o fenótipo dessas pessoas, seus ancestrais vieram de lá. Não estou falando nada além aqui da materialidade histórica, nada além disso, nada além da verdade histórica, certo? Então, essas pessoas que são adeptas, que são tributárias, né, herdeiras, de uma visão fortemente antivida, essas pessoas pensam que direitos humanos são para defender bandido. Não é. Repetindo, direitos humanos preserva a vida em primeiro lugar. Todos os seres humanos têm direito à vida. Direitos humanos diz que todos os seres humanos nasceram e devem ficar livres. Devem ser livres, não escravizados como os africanos foram e como os indígenas foram aqui nas Américas, por exemplo. Direitos humanos garante a você, família, acesso à educação. Apesar de tudo, o Brasil é um país que tem um grande número de analfabetos. Por exemplo, estamos só falando só para ficar aqui no Brasil, né? Direitos humanos garante a você emprego. Qualquer pessoa. Comida. Embora no Brasil existam muitos famintos. Só você olhar pela rua e você vai ver. E quem são essas pessoas majoritariamente? Negras. Negras. Porque o Brasil é um país estruturalmente racista. Direitos humanos, família, garante a você não ser torturado, como essas pessoas adeptas da extrema-direita fazem apologia à tortura o tempo inteiro, como o genocida faz apologia à tortura o tempo inteiro. Então, direitos humanos, em primeiro lugar, preserva a vida humana. Direitos humanos garante a você que você tenha um julgamento justo se você tiver cometido algum crime. Então você não vai ser torturado, você não vai ser linchado, você não vai ser apedrejado, caso você tenha cometido um crime. Porque ainda que você tenha cometido um crime, qualquer que seja ele, você tem direito a um julgamento justo. Isto, a Carta dos Direitos Humanos da ONU preserva, está lá, documentado lá. Podem buscar, vocês vão ver. Então, é importante a gente salientar tudo isso, família. Por quê? Porque mesmo os policiais
que muito provavelmente vão matar o inocente no morro, e se eles vierem a ir a julgamento, o que é muito raro de acontecer, esses policiais vão ter direito a um julgamento justo, porque os direitos humanos lhes garantem isto. Porque pessoas morreram para defender os direitos humanos. Pessoas como Nelson Mandela. Nelson Mandela, família, lutou pelos direitos humanos no continente africano, mais precisamente na África do Sul, vocês sabem muito bem disso, quando lutou contra o apartheid e ficou preso 27 anos pelos representantes do berço setentrional, que são brancos, racistas, adeptos da extrema-direita, genocidas, como o atual governador do estado do Rio de Janeiro, como a criatura cujo nome não deve ser pronunciado. Eu estou fazendo toda hora citando essas pessoas, família, para vocês saberem muito bem do que eu estou falando aqui. Porque não tem... O papo aqui não é torto, não. O papo aqui é reto. Muito reto. Então, Bantu Stephen Biko, também, assim como Nelson Mandela, na África do Sul, lutou pelos direitos humanos, lutou contra o apartheid. Bantu Stephen Biko foi morto. Antes disso, foi torturado, foi preso injustamente. Lhes negaram os seus direitos humanos. Porque os pretos não são considerados seres humanos ou racistas, como o atual governador do estado do Rio de Janeiro e como o genocida, cujo nome não deve ser pronunciado, do grupo ao qual ele faz parte. Né? Inclusive, esse ataque à delegacia, é importante salientar rapidamente, né? Ele lembra muito uma parte deste filme aqui. Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Se vocês não viram ainda, assistam. Porque tem uma cena neste filme que ela é idêntica, muito idêntica ao que aconteceu agora na vida real. É a vida imitando a arte ou a arte imitando a vida? Vou deixar para vocês responderem. Por que eu estou me falando isso? Porque este ataque à delegacia, no filme, está ligado a isto aqui. A formação das milícias. Né? Então, é importante salientar isso. Por quê que é importante salientar? Porque estamos falando, família, de uma estrutura de poder. Uma estrutura de poder que é ocidental, como nos disse Malcolm X. Malcolm X também lutou pelos direitos humanos, que foram chamados nos Estados Unidos de direitos civis. Malcolm X também foi assassinado por conta disso. Porque ele denunciou o ato de os Estados Unidos da América negarem aos africanos nos Estados Unidos os seus direitos civis, seus direitos humanos, direito à vida, direito à escola, direito a comer, direito a ir e vir, direito a se pronunciar, direito à liberdade de expressão. E não se confundam. Liberdade de expressão é uma coisa, discurso de ódio é outra, completamente diferente. Discurso de ódio não significa, não está inserido na liberdade de expressão. Não está. E quando eu chamo aqui o genocida de genocida, não é discurso de ódio. É apenas o retrato verbal da realidade a qual ele mesmo gosta de manter. Porque ele se coloca nesta posição. Eu estou apenas falando o que ele é. E eu estou apenas me referindo ao atual governador como ele mesmo se colocou. Isso está aí espalhado pela internet, vocês podem buscar e vocês vão ver. Então, família, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando daquilo que Stokely Carmichael lutou durante muito tempo na sua vida e foi preso mais de 15 vezes, como outros Panteras Negras foram presos diversas vezes, foram mortos, foram expulsos dos Estados Unidos, foram exilados, né? Foram obrigados a viver no exílio, porque estavam lutando pelos direitos humanos dos negros nos Estados Unidos. Direito a ter segurança pública, segurança na sua comunidade, segurança. A polícia do estado do Rio de Janeiro, seja ela militar ou civil, ela não promove a segurança do povo do Rio de Janeiro. Ela promove a segurança de uma parte rica da população do Rio de Janeiro. E esta parte rica, ela é majoritariamente branca, pudera. Por quê? Porque, como está lá escrito, por exemplo, no carro da polícia militar, está lá para proteger e servir. Proteger a propriedade privada, servir a burguesia. E como eu desafiei, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, marxistas, num debate no IFRJ em São Gonçalo, me apontem um burguês negro no Brasil. Não existe.
Por que não existe? Porque a burguesia no Brasil ela é branca, porque foram esses brancos que invadiram esse território em 1500, que trouxeram os africanos para cá escravizados, que antes disso escravizaram os indígenas, dizimaram os indígenas, mataram os indígenas, enriqueceram com o trabalho compulsório de africanos aqui, e africanas aqui nesse território, fizeram aquilo que Karl Heinrich Marx, que está bem racista, chama de acumulação primitiva de capital, enriqueceram absurdamente e, no interior deste país, criaram as oligarquias, criaram os latifúndios, criaram os tais coronéis, né? Esses que durante muito tempo estabeleceram o voto de cabresto, você só votava no candidato que o coronel mandava você votar. Isso não é direito humano. Isso é anti-direito humano. E essas pessoas que eu estou me referindo, né, genocida e seus acéfalos, são radicalmente a favor desse tipo de coisa, do voto de cabresto, né? Não por acaso estão militarizando, vamos dizer assim, boa parte das igrejas neopentecostais fundamentalistas Brasil afora, porque estão se preparando para um novo golpe, porque o de 8 de janeiro falhou. E se esse cara não for preso pela justiça brasileira, é logicamente que está dando a ele, a justiça brasileira vai estar dando a ele, uma nova oportunidade de praticar um novo golpe. Só que dessa vez, eles virão com tudo e não vão hesitar. E aí, os direitos humanos serão pegos aqui no Brasil, serão simplesmente rasgados. E aí, definitivamente, né, sem nenhum tipo de impedimento da lei, eles vão poder fazer o que quiser. Torturar, matar pessoas inocentes, como seus ancestrais fizeram aqui no Brasil durante 400 anos, continuam fazendo até hoje. Nas periferias e favelas que são majoritariamente negras, e são majoritariamente negras porque o racismo que só existe porque essas pessoas mantêm o racismo de pé. A maioria das pessoas brancas do mundo são racistas, por isso que o racismo está de pé. Por isso que o racismo está de pé, porque se fosse minoria, o racismo já teria acabado há muito tempo. Então, essas pessoas mantêm o racismo de pé e continuam mantendo pessoas pretas, majoritariamente morando nas favelas, onde a polícia vai lá para matar pessoas pretas inocentes, né? Com a desculpa perfeita de, como eles sempre falaram, de que estão combatendo o tráfico. Ora, o tráfico de drogas, família, só para a gente pensar um pouquinho. Como que essas armas de grossíssimo calibre, de alta potência, cruzam a cidade e chegam às favelas? Está acabando de passar aqui o helicóptero, não sei se vocês estão ouvindo. Como é que essas armas chegam lá? Vocês já se perguntaram isso? Com a anuência de quem? Com a permissão de quem? Com o interesse de quem? Os moradores das favelas? Obviamente que não. São trabalhadores, são estudantes, querem viver. Apenas isso, viver. Mas não conseguem. Não conseguem porque o racismo não lhes permite viver. Porque o racismo lhes nega os direitos humanos. É simples assim. Né? Então, é importante a gente não se deixar levar por essa conversinha fiada, porque o nosso inimigo, ele é sujo, ele é perverso, ele é cruel, ele conta com o nosso desconhecimento, porque foram eles que negaram a nós o direito à educação. E como nós não temos acesso à educação, a gente acaba concordando justamente muitas vezes com o que esses caras estão falando. Né? Que existem pessoas ligadas a crime em morros e favela, é lógico, é menos de 1%. Que existem, e essas pessoas só existem porque no âmbito político, jurídico e empresarial estão os verdadeiros donos, chefes do crime organizado. Porque o crime só é organizado porque conta com a organização feita por quem não aparece na televisão. Por quem manda, de fato, no Brasil, que são os burgueses, que são os latifundiários, que são os grandes industriais, os grandes empresários, as pessoas ligadas ao agronegócio. São essas pessoas que, de fato, são os verdadeiros chefes dessas facções criminosas. Não são essas pessoas que estão presas, essas pessoas são facilmente substituíveis. Essas pessoas que têm nome, que diz que é chefe de morro, essas pessoas são facilmente substituíveis, família. Eles são joguetes, eles são peões num tabuleiro onde a peça principal é o rei. É disso que a gente está falando aqui. Como diria o personagem do Denzel Washington no filme Dia de Treinamento, não é xadrez, é xadrez, isso não é jogo de damas, é xadrez que está se jogando. Então a gente precisa ficar atento, porque infelizmente crimes contra a comunidade preta vão continuar a acontecer e os nossos direitos humanos vão continuar sendo negados por essas pessoas que fazem questão de dizer abertamente: odeiam negros. Dado o recado, família, venham todos e todas fazer o meu curso online de História da África. Ele é comigo, aula síncrona. Já temos também disponíveis para você
um curso de letramento racial online, aula síncrona. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro e viva os direitos humanos.